Tu tens uma promessa e o tempo de espera está sendo longo. Olha, fique comigo hoje nessa oração, neste momento de reflexão, porque eu vou falar para você sobre uma pessoa que foi árduo seu tempo de espera, mas quando a promessa se cumpriu, foi uma vitória extraordinária. Elisama, Eliada e Elifelete. Vamos descobrir quem são esses personagens, o que significam esses personagens e sobre qual personagem que recebeu a promessa e o tempo de espera demorou um pouco. Vamos lá então, 2 Samuel 5, 14 ao 16. Olha só o que fala esse texto. Vou ler só um pedacinho deles, que diz assim: estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Elisama, Eliada e Elifelete. Olha só, Davi foi ungido 3 vezes, quando ainda era apenas um adolescente na casa de Jessé, seu pai em Belém de Judá. Quando se tornou rei sobre Judá nas terras de Hebrom, e por fim em Jerusalém, quando se tornou rei de todo Israel com 30 anos de idade. Esses 3 episódios relatam sobre a unção que Davi teve. Oh, aleluias! Uma promessa que começou na casa de seu pai, quando Deus o viu atrás das ovelhas malhadas. Davi estava trabalhando e Deus estava observando. Foram anos de árdua espera para que Davi pudesse desfrutar do cumprimento da promessa que ele havia recebido. Então, quando Davi, por fim, é ungido rei sobre todo Israel, e quando seus filhos nascem em Jerusalém, a Bíblia vai destacar o nome de 3 de seus filhos que nasceram em Jerusalém. Primeiro, Elisama, que significa Deus ouve. Oh, aleluias! Olha só como Davi, ele entendeu durante toda a sua trajetória de que havia um Deus que tinha o chamado, tinha lhe feito uma promessa e o seu coração estava disponível para o Senhor, para que pudesse se cumprir na vida dele a vontade de Deus. Então, quando nasce o seu filho em Jerusalém, ele, após um longo tempo de espera, ele diz: Deus ouve, porque durante toda a sua perseguição, até ele chegar ao trono de Israel, sobre todo o governo do país, ele sofreu muito e conversou muito com Deus. Então, neste momento, ele quis colocar o nome do seu filho Elisama para dizer: Deus ouve. Aleluias. Eu quero te falar, pode estar sendo longo o tempo da sua espera, mas uma certeza eu tenho, que Deus está lhe ouvindo. Aleluias. Glórias a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Saiba que tu não está sozinho, que Deus está ouvindo a sua voz, está te ouvindo. Olha o nome do segundo, Eliada. Sabe o que significa? Deus vê. Oh, Deus tremendo, os olhos do Senhor. Nós falamos aqui em algumas orações que Deus está nos observando, Deus está olhando para dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. Então imagina mais ainda sobre aqueles que estão o invocando, estão o clamando, pedindo, falando com Ele. Então Deus está te vendo. E por fim, o terceiro nome do filho de Davi era Elifelete. E este nome quer dizer a confiança que Davi tinha no Deus Todo-Poderoso. Que ele coloca o nome de seu filho de Elifelete, que significa Deus age.
Ou seja, quando Davi põe o nome do seu filho de Elifelete, ele estava dizendo: eu sei que Deus está trabalhando para que toda e qualquer promessa dita a mim seja cumprida pelo tempo determinado. Então, meu querido irmão, esses três nomes, Elisama, Eliada e Elifelete, significa Deus ouve, Deus vê e Deus age. Davi estava dizendo: eu coloquei a minha confiança 100% no Senhor, Ele me ouviu, Ele me viu e Ele fez com que eu chegasse aonde eu estou agora. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Sua promessa está demorando, mas Deus lhe fez a promessa? Então continue conversando com Ele, continue falando, porque Ele está te ouvindo. Seus ouvidos, a Bíblia diz que não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Quero te falar que se Ele está te ouvindo, Ele também está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. E por fim, Deus está agindo como diz a sua palavra. Agindo Deus. Quem impedirá, meu amado irmão? Ninguém. Então era muito comum naquela época, naquele período bíblico, dar nome aos filhos para relembrar ou retratar momentos vivenciados. Com certeza, ao nomear estes filhos, Davi estava testemunhando. Olha só o que Davi estava dizendo: Deus me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me viu quando eu estava fugindo pelo deserto, cercado pelo inimigo. E Ele agiu em meu favor, me livrou e me salvou de todas as minhas adversidades. Que coisa extraordinária! Isso Davi testemunhou ao dar os nomes para os seus filhos que nasceram em Jerusalém. E nós também hoje podemos ser um testemunho vivo de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está nos vendo, que Deus está nos ouvindo e que Deus também está agindo a nosso favor. Toda promessa feita a mim, toda promessa feita a ti, vai se cumprir. Creia, Deus é o mesmo ontem, hoje e Deus será o mesmo eternamente. Seus olhos não estão fechados, acredite, nem os seus ouvidos estão obstruídos, muito menos as suas mãos não estão encolhidas, pois Ele quer salvar, Ele quer realizar um milagre. Ele o vê, Ele ouve e quer agir em seu favor. Clame com fé neste dia, sem duvidar, porque grandes coisas o Senhor quer realizar na sua vida, na sua história e na sua família. Aleluias! Que exemplo lindo de Davi para a nossa vida hoje. Um jovem que na verdade era um adolescente quando recebeu a promessa de Deus e ele acreditou, ele confiou nesta promessa e assim Deus, no tempo determinado por ele, realizou todo o propósito dele na vida de Davi. 3 unções, demorou um pouco de tempo, mas Davi continuou crendo na promessa que ele recebeu na casa de seu pai Jessé. E você? Ainda consegue acreditar nas promessas que tu recebestes de Deus? Ou o tempo passou e você disse: Senhor, onde está a promessa, o cumprimento da promessa? Eu não sei como tu estás hoje, se estás crendo e acreditando ainda na promessa de Deus, ou se o tempo, a adversidade roubou de ti a certeza de que Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Como está o seu coração? Deixa eu lhe contar uma coisa sobre a minha vida. Eu, irmã Radassa,
Quando era criança, sempre participei das manhãs missionárias. E sobre a minha vida, eu era muito novinha, criança. Sobre a minha vida, Deus falava sempre coisas extraordinárias. Queria me usar em todos os aspectos. No louvor, na pregação, na missão. E eu era muito criança e meu coração sempre queimava. E isto aproximadamente 35 anos atrás, essas promessas que eu recebi. Criança, e olha só, quando eu recebi essas promessas, eu não entendia porque a minha realidade era uma. E um dia, a promessa que me disse envolvia eu, a minha prima e a minha irmã. E disse que um dia nós nos comunicaríamos por cartas, nos comunicaríamos por telefone, porque nós moraríamos distante. Na época, todas nós morávamos no mesmo estado. Mas Deus disse que iria nos separar e nós iríamos cada uma num canto e iríamos nos corresponder por outros meios. E naquela época eu pensava, meu Deus, eu era criança, como pode isso? E acredite, hoje, depois de 35 anos, eu me encontro na cidade de Franca, estado de São Paulo. A minha irmã, que estava envolvida nesta promessa, se encontra no estado de Minas Gerais. E a minha prima se encontra no estado do Rio Grande do Sul. 3 estados. Hoje nos correspondemos pelo WhatsApp, por telefone e por visitas, quando vamos um estado da outra. Então eu quero te falar, não importa o tempo está nas mãos de Deus, mas a promessa feita realmente tem se cumprido. Sem contar tantas outras promessas que Deus fez quando eu ainda era criança e que eu estou vivendo. Demorou algum tempo? Sim, mas elas vêm a se cumprir. Aleluias! Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca desista dos sonhos de Deus, das promessas de Deus para a tua vida, porque no tempo determinado por Ele, nenhuma cairá por terra. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nesta manhã gloriosa, nós te louvamos por cada promessa feita para nós. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Meu Pai, nós queremos te louvar pela tua fidelidade, engrandecer o teu santo nome, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. E nosso coração clama a Ti neste momento para que Tu venhas a cumprir todas as promessas feitas na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que Tu estás nos ouvindo, que Tu estás nos vendo e que Tu estás agindo em nosso favor. Então, neste momento, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa trajetória. Seja feita a Tua vontade. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, clamo a Ti pela Tua infinita bondade e misericórdia que tem se derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Continua conosco, nos ajudando, nos fazendo seguir adiante, e que toda arma forjada contra nós seja dissipada pelo poder do nome de Jesus. Todo empecilho, todo espírito da maldade que tenta atrapalhar a nossa vida espiritual, que tenta atrapalhar o cumprimento das nossas promessas, meu Deus, eu repreendo agora, sai em nome de Jesus, que a Tua bênção, a Tua promessa seja real e notória no cumprimento da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido, aleluias. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Continue confiando, continue acreditando, porque grandes coisas o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória. E se tu chegou até aqui, meu querido irmão, eu quero te fazer um pedido, em nome de Jesus. Se inscreva neste canal, ative aí o sininho para receber as nossas notificações toda vez
que postar um vídeo novo aqui no canal, tu vai receber aí esse vídeo. Eu tenho certeza que cada vídeo postado, cada conteúdo é a direção de Deus para aquele momento da sua vida. Ouça, participe, porque o nosso Deus deseja que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. E já aproveitando também, deixe aqui o seu pedido de oração, porque como é gostoso saber que tem alguém orando por nós, intercedendo por nós. Então deixe aqui seu pedido que eu estarei clamando ao Pai, intercedendo pela sua causa. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história e nos encontramos aqui amanhã, permitindo Deus, para mais um momento de oração e comunhão da palavra do Senhor. Aleluias! A paz do Senhor Jesus, queridos.